Sejam bem-vindos ao canal Mateus 17. Eu me chamo João e quero compartilhar com vocês uma passagem que está no livro de João 8, versículo 31. Então, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E o que significa, né? Permanecer nas palavras do Senhor Jesus. Significa que quando o inimigo investir contra as nossas vidas, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os filhos, contra o casamento, contra a vida financeira, contra a vida profissional, enfim, todas as áreas das nossas vidas, significa que nós não devemos negar a palavra do Senhor Jesus. Significa que nós devemos permanecer, confiar cada vez mais que o Senhor Jesus, Ele tem poder para nos livrar e nos tirar de toda e qualquer situação que o inimigo cria para nos fazer sair da presença de Deus. Os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus são aqueles que perseveram, aqueles que confiam, aqueles que não fazem da carne o seu braço forte, e sim da palavra de Deus, aqueles que buscam incessantemente ter mais conhecimento da palavra de Deus e que entregam todos os seus caminhos nas mãos do Senhor. Esses são os discípulos verdadeiros, que confessam publicamente o senhorio de Jesus nas suas vidas. As autoridades judaicas, os fariseus e o povo judeu estavam ali cegados pela religiosidade. Eles não tinham comunhão com o Pai. Eles adoravam o Pai somente da boca para fora, somente com palavras, mas o coração deles estava longe de fazer a vontade de Deus. Então eles não tinham entendimento e eles não conseguiam enxergar a divindade do Senhor Jesus. Nos dias de hoje não é diferente. As pessoas estão ali cegadas pela religiosidade, por festas religiosas, por filosofias religiosas, por sincretismos, por ocultismo, misticismos, e estão se afastando cada vez mais de Deus. E essas pessoas perderam a capacidade de conseguir ver a manifestação do poder de Deus e de ouvir a sua palavra. Então essas pessoas estão indo ali atrás de preceitos e conceitos que são doutrinas de homens. A palavra de Deus é a palavra que liberta, a palavra que liberta ali da religiosidade, liberta do pecado, liberta do simbolismo, liberta do sincretismo, liberta da promiscuidade, da devassidão, da prostituição, liberta ali da fornicação, liberta das concupiscências da carne, liberta também dos vícios, do cigarro, das bebidas, das drogas. Enfim, a palavra do Senhor é a verdade que abre os olhos e os ouvidos espirituais das pessoas. E aí os fariseus responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Quando as pessoas são confrontadas pela palavra de Deus, normalmente elas se escondem atrás de uma religiosidade, elas se escondem atrás de um prazer, elas se escondem atrás de um estilo de vida, atrás de um modismo, se escondem atrás de uma filosofia religiosa, com o intuito ali de não receber a verdadeira palavra, que é o Evangelho do Senhor Jesus. E as autoridades judaicas não eram diferentes. Então eles se escondiam atrás de tradições religiosas, atrás de sacrifícios, atrás da própria autoridade deles,
que já estavam corrompidas e se escondiam atrás ali dos patriarcas, né? Atrás da descendência de Abraão, né? Como forma ali de falar para o Senhor Jesus que eles eram homens de Deus, eram homens que guardavam a palavra de Deus e que eles não precisavam ali do ensinamento e nem dos mandamentos do Senhor Jesus. Quando uma mentira religiosa ela é citada diversas vezes, né, por várias décadas, essa mentira ela acaba ali se transformando numa verdade para as novas gerações que cresceram ali ouvindo essas mentiras religiosas, essas filosofias religiosas, esses simbolismos, esses misticismos, esses ocultismos. E para essa geração que cresceu ouvindo, né, esses falsos ensinos, eles se tornam verdades e criam ali um bloqueio, né, que vai criar uma resistência a ouvir e a obedecer e aceitar o senhorio do Senhor Jesus na vida delas. E aí Jesus responde para eles, né, no versículo 34, Jesus diz assim: em verdade, né, que é a palavra de Deus, lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O pecado da incredulidade, ele é o pecado mais comum entre as pessoas, falando aí da natureza humana, porque ele é um pecado que ele acarreta após si muitos outros pecados, todo tipo de pecado, né? A partir do momento que a pessoa não crê em Deus e não guarda seus mandamentos, ela está livre para pecar, né? Para fazer aquilo que ela quiser, porque ela não tem o temor do Senhor no coração dela. E aí é o que diz em Provérbios 42:7, um abismo chama outro abismo, né? Através da incredulidade, muitos outros pecados entram na vida das pessoas. E aí, a partir daí, a pessoa se torna uma escrava desses pecados e acaba por acontecer o que o Senhor Jesus falou para os fariseus. Que pelo fato deles não crerem no Senhor Jesus, eles iam morrer nos seus pecados. E aí, no versículo 35, Jesus diz: o escravo não fica para sempre em casa. Então Jesus está falando da condenação. O filho, sim, fica para sempre na casa. Então Jesus está falando aqui que o filho é o que será salvo e que o escravo será condenado. Escravo do quê? Escravo do pecado. E aí ele diz: se pois o filho vos libertar, se aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, verdadeiramente serei livres, porque Jesus é o único que pode livrar da condenação. Jesus é o único que pode libertar da escravidão do pecado. Amém? Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, eu agradeço, Senhor. Obrigado, meu Pai, por essa palavra, Senhor, que edifica, essa palavra que cura, essa palavra que restaura, essa palavra que liberta, Senhor, essa palavra que entra na nossa casa, que entra, Senhor, na nossa vida conjugal, que entra, Senhor, na vida profissional, que entra na vida financeira, que entra na saúde, que entra na família, Deus, e que restaura aquilo que precisa ser restaurado, Senhor, e que traz de volta aquilo que se foi, e que encontra, meu Pai, aquilo que se perdeu, e entra também na vida espiritual e edifica. Em nome de Jesus, Pai amado, que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia, sem antes fazer aquilo que lhe aprouve. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. E glórias a Ti, Senhor. Fiquem na graça, na paz e na misericórdia do Senhor Jesus.